Antes que o medo nos envolva, inscreva-se no canal. Seu apoio é muito importante para nós. A noiva do Maracanã. No coração pulsante do Rio de Janeiro, onde a vida e o futebol entrelaçam seus destinos, ergue-se um dos templos mais sagrados do esporte, o Estádio do Maracanã. Este ícone, conhecido mundialmente, não é apenas um campo de glórias, mas também um lugar envolto em mistérios e assombrações. Nas proximidades deste lendário estádio, uma figura espectral tem sido avistada, deixando um rastro de arrepios em todos que cruzam seu caminho sob a luz da lua. Imagine-se caminhando pelas ruas que cercam o Maracanã, cercado pelo eco ensurdecedor das torcidas e pela energia vibrante da cidade maravilhosa. Mas ao cair da noite, quando as luzes se apagam e o silenciar da brisa traz consigo um frio arrepiante, uma sombra começa a contornar o estádio. Dizem que uma noiva, uma alma trágica, vaga pelas alamedas frias do entorno, eternamente presa entre os mundos dos vivos e dos mortos. A história da noiva do Maracanã é uma que atravessa gerações. Inaugurado em 1950, o Maracanã não é apenas um palco de conquistas, mas também um lar de histórias sombrias, lendas que fazem o coração acelerar. Ao longo das décadas, não foram poucos aqueles que relataram avistar uma jovem mulher vestida de noiva, parada à beira da calçada em noites silenciosas, com um olhar perdido e melancólico. Os ecos desse lamento começaram a ganhar vida nos anos 60, quando um taxista, em uma de suas corridas noturnas, jurou ter dado carona a uma noiva. Uma figura deslumbrante, mas estranhamente pálida, com o rosto escondido sob um véu branco. Ao chegar ao destino, o taxista se virou para perguntar à jovem onde ela queria ir, mas ao olhar pelo retrovisor, o banco de trás estava vazio, um assento frio que transformou o calor da vida em uma nuvem de inquietação. Apenas o aroma de flores murchas permanecia, um odor doce e trágico que lhe fazia lembrar que, embora o corpo não estivesse mais ali, a presença daquela mulher ainda pairava no ar. Os relatos sobre essa figura continuam a crescer, e a sua descrição é sempre a mesma. Uma jovem de aparência etérea, com olhos vazios que parecem carregar a tristeza de 1000 almas. O vestido de noiva, uma relíquia de épocas passadas, é sujo de lama e rasgado na barra. É como se ela tivesse percorrido quilômetros em busca de algo que nunca chegara a encontrar. O véu, mesmo sem vento, esvoaça ao seu redor, conferindo à sua presença uma aura de um pesadelo eterno. Com o passar das noites, aqueles que se atreveram a aproximar-se do Maracanã afirmam ter sentido um frio intenso invadir o corpo, um arrepio que sobe pela espinha, fazendo o coração disparar. Contudo, o verdadeiro terror vem quando ela olha diretamente para você. Os olhos que costumam brilhar com a esperança de um amor perdido não são humanos. Eles carregam a dor de uma alma penada que não encontrou descanso. Um morador da região compartilha uma experiência que o marcou para sempre. Eu não acreditava nessas histórias até a noite em que saí do trabalho. Era tarde, e tudo estava quieto. Quando passei pelo Maracanã, vi uma mulher parada ali, em frente ao estádio. O coração disparou. Fui atravessar a rua para oferecer ajuda, mas ao piscar, ela havia sumido. Não havia testemunhas, apenas o eco da minha própria incredulidade. Mano, histórias como essa são comuns entre aqueles que vivem próximos ao Maracanã. O estacionamento vazio e as ruas desertas adquirirem um novo significado nas noites em que a noiva do Maracanã é avistada. Há quem a veja encostada em um dos muros do estádio, observando a cidade com um olhar triste, carregado de saudade e desespero. O que teria levado essa noiva a um destino tão trágico? As opiniões são muitas. Alguns sussurram que ela foi traída em seu dia especial, enquanto outros falam de um amor não correspondido que abateu seu espírito. Mas existe um consenso: ela está em busca de algo, um amor que nunca retornou, um compromisso rompido entre os mundos que aprende em um ciclo de dor e solidão.
A verdade é que, à medida que o tempo passa, a lenda da noiva do Maracanã se fortalece. Destinos cruzam-se e as histórias se entrelaçam como os laços que prendem um coração partido. Existe uma conexão inexplicável com aqueles que cruzam seu caminho. Uma sensação que vai além do medo, uma empatia que ressoa nas almas sensíveis. As histórias são contadas novamente, e cada relato é como um aviso. Cuidado ao passar por ali. Ela pode estar te observando. E quando a noturna serenidade é quebrada pelo murmúrio do vento, ou quando um arrepio percorre a espinha, é possível que a noiva esteja próxima, esperando por uma oportunidade. Aqueles que têm coragem para passar pelo Maracanã à noite podem sentir sua presença, um espectro delicado e ao mesmo tempo aterrador que captura a atenção sem esforço. Ela está lá, como sempre esteve, aguardando o momento apropriado para lançar seu olhar profundo sobre algum intruso que não teme a escuridão. Você teria coragem de passar pelo Maracanã à noite? Entre no mundo onde a linha entre a vida e a morte é tênue e descubra que, talvez, por trás das pedras frias e erigidas, há uma história ainda não contada, uma conexão ainda não concluída. A noiva do Maracanã não desistiu. Ela continua à espera, em uma eternidade angustiante. E entre os ecos dos gritos das torcidas e o silêncio das madrugadas solitárias, o seu espírito clama por companheirismo, por alguém que possa entrar no seu mundo e ouvir há séculos de dor silenciosa. Esta é a história da noiva do Maracanã. Uma lenda que perdura, uma alma penada que, mesmo após tantos anos, não consegue deixar para trás o que nunca teve a chance de conquistar. Se algum dia você se encontrar ao largo do Maracanã, lembre-se, em cada esquina esquecida, em cada sombra que dança à luz da lua, ela pode estar lá, esperando por você. O vigia do cemitério da Consolação. No coração pulsante da metrópole de São Paulo, onde as avenidas transbordam de vida e os arranha-céus cortam o céu azul, há um espaço onde o tempo parece ter parado. É um lugar de memória e respeito, um verdadeiro santuário que abriga a história. O Cemitério da Consolação, fundado em 1858, é o mais antigo da cidade, e por trás de suas grandiosas esculturas e lápides imponentes, sussurram-se os ecos de lendas que misturam passado e presente. Aqui, entre sombras e luzes, circula uma história que intriga e aterroriza. A do vigia que nunca abandonou seu posto, nem mesmo depois da morte. Nas tardes quentes em que o sol se despede no horizonte, os visitantes se dispersam, e o cemitério ganha a atmosfera de tranquilidade inquietante. Contudo, com o cair da noite, a serenidade se transforma em um manto de mistério. É exatamente neste cenário que a lenda do vigia Anselmo começa a se desenrolar. Reza a história que no início do século XX, Anselmo era um homem de forte compromisso e devoção ao seu trabalho. Ele percorria os corredores estreitos e sombrios do cemitério, fazendo suas rondas sozinho, munido apenas de uma lamparina tremulante que iluminava os caminhos envoltos na escuridão. A tradição diz que Anselmo estabeleceu um vínculo com os mortos que ali descansavam. Para ele, não eram apenas pedras frias, eram histórias de vida, memórias que mereciam ser protegidas. Seu compromisso era tanto que jurou que, mesmo após sua morte, continuaria a velar por aqueles que haviam partido. E assim, a lenda se consolida. Muitos afirmam ter visto sua silhueta, alta e magra, vestida com um chapéu de aba larga e carregando sua lamparina antiga, patrulhando o cemitério sob a luz da lua. Os relatos sobre avistamentos do vigia fantasma começaram a surgir. Aqueles que se atreveram a caminhar por aqueles corredores após o pôr do sol juram ouvir passos pesados arrastados sobre a terra úmida. Um som cadenciado e constante que ecoa no ar, como se alguém estivesse percorrendo cada canto do local, zelando por cada túmulo. Os mais corajosos dizem que já viram Anselmo parado ao lado de uma lápide, observando atentamente o horizonte, como se estivesse cumprindo sua eterna vigilância sobre a vida e a morte.
Um funcionário que trabalha no cemitério da Consolação há mais de 20 anos compartilha a sua experiência. Toda noite, e sempre por volta das 3 da manhã, escuto passos. É como se o próprio cemitério estivesse vivo, e parece que estou sendo vigiado. Meu avô também trabalhou aqui e me falava de Anselmo. Respeitamos essas histórias, porque para nós são mais do que lendas, são parte da nossa realidade. Mas o que realmente acontece à noite? É uma pergunta que persegue muitos que ousam entrar no cemitério à noite. Uma visita foi feita por um jovem que se dispunha a prestar homenagem ao túmulo de sua avó. Ele começou a notar algo incomum. Eu olhei para o corredor e vi um homem parado com uma lamparina, a luz iluminando seu rosto. Achei que era um funcionário a fazer sua ronda, mas quando pisquei, a figura desapareceu. O silêncio tomou conta. Não havia vento. Não havia mais passos. Era como se a noite tivesse engolido aquele momento. Dizem que Anselmo aparece quando menos se espera. Uma presença fugaz como as memórias que guardamos. Muitos que visitam o cemitério em busca de descanso ou reflexão acabam ouvindo vozes sussurradas ou sentindo que estão sendo observados. O mistério se intensifica. Aqueles que se permitem entrar no país das sombras saem mais curiosos, como aqueles que se deparam com um mistério que os agarra pela alma. O cemitério da Consolação não é apenas um lugar de descanso. É um espaço que guarda segredos, histórias de vidas que se entrelaçam com o espírito de Anselmo. Numa cidade onde a vida é frenética, o cemitério se ergue como um guardião dos mortos e das memórias, e entre suas lápides, o vigia fantasma permanece, sempre vigilante. Os visitantes o sentem mais do que o veem, sentem seu papel na eternidade, um papel que é tanto de guardião quanto de embaixador. Com a urbanização, o som da cidade continua a ser um fundo constante. Porém, dentro do cemitério, um silêncio profundo e reverente permeia o ar. As árvores altas e majestosas movimentam-se suavemente, como se fossem as sentinelas de histórias passadas. Entre os murmúrios do vento, há ecos de riso e choro, da alegria e da dor das vidas que ali repousam. E Anselmo é parte desse ciclo contínuo de vida e morte. Se um dia você se aventurar a caminhar pelos caminhos do cemitério da Consolação sob o céu estrelado, é prudente estar ciente de que não está sozinho. Olhe atentamente ao seu redor. Você pode não vê-lo, mas o vigia Anselmo pode estar lá, observando você com a mesma intensidade com que dava atenção a cada sepultura que protegia. Ele é uma lembrança viva de que mesmo entre os mortos, existe uma ligação eterna, um compromisso que vai além da morte. Como muitos diziam antes de fechar os olhos para a eternidade, Anselmo fez uma promessa: jamais abandonarei este lugar. Então, ao cruzar o portão principal e se deparar com as sombras que dançam ao sabor da luz da lamparina, saiba que você pode ser apenas mais um visitante. Mas para Anselmo, você é um convidado em seu reino silencioso. Um reino onde ele continua a cumprir seu dever sagrado, guardião da paz e da memória. E se você se deparar com um frio inexplicável que invade seus ossos, e sua mente começar a vagar em pensamentos profundos, ouça. Ouça os sussurros do passado, o eco de vidas que tiveram um impacto profundo, e as promessas que ainda ressoam nas paredes deste sagrado descanso. Porque Anselmo, o vigia que nunca abandonou seu posto, estará sempre ao seu lado, um lembrete de que a vida e a morte coexistem, e que por meio da história e da memória, continuaremos a trilhar essa jornada eterna. A menina do cemitério de São João Batista. No alto de uma colina que abraça o céu de São Paulo, cercado por histórias que atravessam gerações, e pelo silêncio eterno que permeia o descanso dos mortos, encontra-se o cemitério de São João Batista. Este lugar, que é um espaço de repouso para muitos, é também um território de inquietação para alguns. Suas alamedas longas e solitárias são testemunhas de vivências que vão
além da vida. Aqui, entre mausoléus imponentes e lápides esquecidas, algo etéreo e enigmático vaga. E essa presença é a menina do cemitério. Inaugurado em 1852, o cemitério de São João Batista é conhecido por abrigar os túmulos de figuras proeminentes da nossa história, mas também carrega consigo uma das lendas urbanas mais perturbadoras e envolventes da cidade. A narrativa de sua origem varia conforme a voz que a conta. Alguns falam de uma menina que foi vítima de uma doença fatal, outros mencionam um acidente trágico que roubou a vida de uma criança inocente. Contudo, todos concordam em um ponto. O espírito da menina permanece entre os mortos, buscando ininterruptamente algo que nunca conseguiu encontrar em vida. As noites no cemitério têm um clima peculiar. Quando o sol se despede, um manto de mistério envolve as lápides e mausoléus, e visitantes frequentemente relatam avistar uma pequena figura distante. É uma menina de vestido branco, os cabelos longos e desgrenhados caem sobre os ombros como uma névoa, e em seus braços, um ursinho de pelúcia surrado, testemunha silenciosa de sua tristeza. Ela não faz barulho. Sua presença é quase palpável, à medida que observa, com olhos tristes e profundos, aquelas almas que vagam nas balanças do tempo. Alguns visitantes, movidos pela curiosidade ou pela compaixão, tentam se aproximar da menina. Porém, quando estão prestes a tocá-la, a figura etérea desaparece como uma sombra levada pelo vento. Aqueles que se aventuram mais profundamente na escuridão afirmam ter ouvido um choro baixo e distante, um lamento que ecoa entre as lápides, como se a própria terra estivesse lamentando a perda de uma vida tão jovem e cheia de sonhos. Fracas correntes de ar gelado parecem acompanhá-la, e há quem afirme que, ao tentar consolar a menina, uma brisa perturbadora percorre o corpo, deixando um arrepio profundo e inexplicável. Os que se aproximam sentem instantaneamente o aviso de que não devem interferir em seu tormento eterno. Ela é uma alma presa em um labirinto de solidão. Um funcionário do cemitério que tem mais de uma década de serviço compartilha sua experiência inexplicável. Uma noite, enquanto fechava os portões, vi uma menininha parada ali, olhando diretamente para mim. Era como se ela esperasse algo. Fui até lá, mas a cada passo que eu dava, a presença dela se afastava. Cheguei ao local onde ela estava, e ali o ar estava tão frio, tão gelado, que sinto até hoje. Não consegui dormir naquela noite. A imagem dela ficou gravada, e a sensação daquela friagem persistiu. Os relatos de visitantes também são cercados de mistério. Uma mulher, ao visitar o túmulo de um parente, narra que do nada ouviu uma criança rindo, um riso distante, mas que parecia estar bem ao seu lado. Olhei ao redor e não havia ninguém. Quando virei para ir embora, senti uma mãozinha fria segurando a barra da minha camisa. Fiquei paralisada. Ao olhar para baixo, contudo, não havia mais ninguém. Apenas folhas secas sendo levadas pelo vento. Era como se a menina estivesse ali, pedindo por companhia, mas também por um respeito que poucos compreendem. A história da menina do cemitério de São João Batista é uma tapeçaria tecida com fios de alegria e tristeza, esperança e desespero. Vaga, solitária, eternamente presa entre dois mundos, seu espírito não encontra paz e continua em busca de algo, seja o que for que a mantenha ali. O que poderia uma criança tão jovem querer? Amor? Reconhecimento? Ou talvez uma amizade perdida que foi abruptamente tirada dela? As sombras do cemitério se alongam a cada dia ao cair da noite. Para aqueles que se aventuram a visitá-lo após o pôr do sol, é importante estar ciente dos sussurros e das respirações contidas que permeiam o ar. Você pode sentir em alguns momentos o frio inexplicável que se alastra e em outros, ouvir um choro distante que parece vir de lugares que não se pode alcançar. Se você se encontrar por lá à noite, provavelmente não deverá olhar para trás. A menina pode estar te observando, esperando por alguém para brincar,
alguém para compartilhar sua eterna solidão e tristeza. Os mais sensíveis acreditam que os espíritos das crianças devem ser protegidos e respeitados. O que a menina do cemitério de São João Batista realmente deseja é incerto, mas sua presença convida todos a refletirem sobre suas próprias vidas e relações. Ela é um lembrete de que todos temos nossas batalhas, e mesmo em um lugar de descanso, as histórias continuam a ser contadas. Se algum dia você se sentir atraído a visitar o cemitério de São João Batista, faça isso com cautela e respeito. Preste atenção nos sinais e símbolos que a vida apresenta. E não se esqueça de que, por trás da jovialidade da natureza, pode haver um mundo sombrio e desconhecido. A menina estará lá, talvez parada sob uma árvore antiga, ou observando da distância, aguardando pacientemente por alguém que possa trazer um pouco de luz para sua eternidade obscura. O cemitério de São João Batista não é apenas um lugar para honrar os mortos, mas um espaço onde o luto e a saudade dançam juntos, e a menina permanece como um elo entre os mundos, uma alma que busca alegria em meio à dor. E assim, sua história se perpetua, ecoando entre as lápides como um lamento suave que lembra a todos nós que as fronteiras entre vida e morte são, na verdade, mais tênues do que gostaríamos de acreditar. O fantasma da Rua do Catete. À medida que as luzes da cidade do Rio de Janeiro se apagam e as sombras tomam conta das antigas ruas de paralelepípedos, uma aura de mistério se instala. Nas noites em que a lua brilha totalmente, cercada por nuvens escuras, e o vento sussurra segredos entre as árvores, a Rua do Catete se revela como um verdadeiro palco de histórias sobrenaturais. É nesse cenário de nostalgia e encantamento que se desenrola a lenda do fantasma da Rua do Catete, um conto que atravessa gerações e continua a fascinar e amedrontar aqueles que se aventuram por ali. A Rua do Catete, localizada no coração da zona sul carioca, já foi o lar de muitos, mas também é conhecida por seu passado e suas belezas, que agora vivem à sombra de um amor forçado e trágico. A história que permanece gravada nas memórias de quem passa por ali remonta ao período colonial, quando a vida no Brasil era marcada por intensas paixões e tristes desfechos. Entre as muitas histórias que circulam, uma se destaca, a de uma jovem chamada Maria. Dona de uma beleza radiante e de um espírito sonhador, Maria era a filha de um respeitado comerciante. Desde tenra idade, a jovem tinha grandes aspirações e um coração repleto de amor. No entanto, na sociedade conservadora da época, seu destino estava muitas vezes além de seu controle. Maria se apaixonou perdidamente por um jovem pescador que a encantava com promessas de um futuro juntos à beira-mar. Contudo, a paixão ardente de Maria apenas despertou a ira de seu pai, que condenou o amor e, determinado a separar os amantes, impôs a ela um casamento com um homem rico e influente, mas sem amor. Desesperada e sem alternativas, Maria viu seus sonhos serem esmagados, enquanto o jovem pescador desaparecia de sua vida. A promessa de um amor duradouro se transformou em uma prisão dourada, e cada dia que passava se tornava um tormento. Os dias se arrastavam, e no profundo de sua solidão, a jovem começou a se afundar em um abismo de tristeza. Foi em uma noite fatídica, sob o brilho opaco da lua, que Maria tomou a dolorosa decisão. Em lágrimas silenciosas, ela se despediu de sua vida, deixando sua alma a vagar eternamente pela Rua do Catete, em busca de algo que nunca poderia ter em vida. Após o trágico acontecimento, a história de Maria se espalhou pela cidade, e logo as pessoas começaram a relatar experiências estranhas ao caminhar pela Rua do Catete. Aqueles que passavam a noite e juravam que podiam sentir a presença de uma jovem mulher, vestida de branco, seus cabelos longos e desgrenhados envolvendo seu rosto delicado. Ela aparecia à distância, entre as sombras das árvores, olhando para o nada, como se estivesse esperando desesperadamente pela volta de seu amado. Os mais corajosos, ou talvez os mais tolos, decidiam se aproximar da figura etérea. Mas
À medida que os passos se tornavam mais próximos, ela desaparecia, como névoa levada pelo vento. E era nesse momento que a cidade parecia silenciar, como se até os seres humanos fossem respeitar a dor daquela alma perdida. Aqueles que tentaram tocar sua mão sentiram um arrepio gélido percorrer sua espinha, um aviso de que ali não era lugar para interferir. Com o passar dos anos, a lenda só cresceu em popularidade. Visitantes e curiosos percorriam a Rua do Catete em busca do fantasma, e muitas histórias começaram a emanar do local. Pessoas relatavam ouvir um choro distante, arrastado pelo vento, como um lamento que ecoava entre as paredes dos casarões antigos. Outros falavam de sussurros e risadinhas que vinham de lugares vazios, onde antes Maria brincava, inocente e alegre. Um dos relatos mais emblemáticos é o de um jovem casal que decidiu se aventurar à noite pela Rua do Catete. Eles eram curiosos em relação à lenda, sempre ouvindo os amigos falarem sobre os horripilantes encontros com a menina de branco. Ao decidirem se aproximar do local onde supostamente Maria costumava aparecer, a atmosfera ficou pesada. O ar tornou-se denso, como se o próprio tempo tivesse parado e os sons da cidade desaparecessem. Em um instante, o silêncio foi interrompido por um risinho doce. Um som divertido, mas que soava triste ao mesmo tempo. O casal olhou à sua volta e avistou a figura da menina, seus olhos profundos e tristes brilhando à luz da lua. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, e eles sentiram uma conexão intensa. Contudo, algo os impediu de se aproximar. Um frio intenso as envolveu, como se uma mão invisível estivesse os afastando. Com a pulsação acelerada, o jovem homem decidiu buscar consolo nas palavras da jovem ao seu lado, mas ela também estava perdida na visão da menina. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo, Maria se desfez em uma nuvem de névoa, um eco de risos que se dissipou na escuridão. As histórias de avistamentos continuaram por décadas, e a lenda se solidificou como um marco cultural da cidade. O fantasma da Rua do Catete se tornou uma espécie de guardião dos amores perdidos e das promessas não cumpridas. Uma verdadeira artista que, mesmo após a morte, continuava a brincar com as emoções daqueles que passavam por sua morada. Dentre os que compartilharam suas experiências, um senhor idoso decidiu contar suas lembranças em um encontro comunitário que chamava muitos moradores locais. Ele falou sobre o dia em que conheceu a menina ao ajudar sua própria neta a colher flores pela rua. Lembro-me claramente de como, enquanto estávamos ajoelhadas no chão, senti uma presença ao nosso redor. Uma brisa fria passou e eu a vi, disse o homem rindo levemente, mas com um brilho triste nos olhos. Era uma menina de vestido branco, e pensei ser uma colega da minha neta. Mas à medida que a chamamos, ela se virou e me olhou. Aquelas íris profundas eram de alguém que tinha visto muito em vida. Naquele momento, tudo o que eu queria era puxá-la para perto e garantir que estava segura. Mas ela simplesmente sorriu e desapareceu, como um sonho que se desvanece ao acordar. A menção da história despertou emoções que reverberam pelas paredes da sala e pela mente dos ouvintes. Amigos e familiares se lembraram de momentos semelhantes, de encontros que pareciam fugazes, mas deixaram um impacto duradouro em suas vidas. Todos concordaram que compartilhar essas memórias de amores não correspondidos e promessas quebradas era uma forma de honrar não só Maria, mas todos aqueles cujas vidas foram marcadas pela dor. Numa noite chuvosa, enquanto as gotas caíam pesadamente sobre os telhados de telha vermelha da Rua do Catete, um grupo de amigos decidiu investigar a lenda de Maria. Armados com lanternas e coragem, eles percorreram o caminho escuro. O cemitério próximo parecia mais inquietante naquela noite. As árvores balançavam suavemente, como se estivessem alertando sobre a passagem do tempo. Depois de algumas risadas nervosas e conversas sobre as histórias que tinham ouvido, eles se aproximaram do local onde muitos afirmavam ter visto a menina de branco. Ao se estabelecerem em um pequeno espaço entre as árvores antigas,
uma tensão palpável tomou conta do grupo. Com corações acelerados, todos pareciam hipnotizados pela possibilidade de um encontro. E do nada, um sussurro que parecia flutuar no ar começou a ser ouvido. Uma canção suave que falava sobre amor e perda, quase como um eco. No meio da serenidade, uma figura tornou-se visível. Era Maria, sua silhueta iluminada pela luz da lua. Eles ficaram paralisados, não sabiam se deveriam se mover, mas a visão era fascinante e aterradora ao mesmo tempo. A imagem da menina de branco estava mais nítida do que nunca. Os olhares daquela jovem refletiam uma dor profunda, como se ela estivesse carregando todo o peso do mundo em suas costas. Os amigos sentiram a necessidade de se aproximar, mas antes que pudessem dar um passo, uma rajada de vento os envolveu inexplicavelmente, fazendo com que o grupo recuasse em temor. Quando a poeira assentou e a brisa se acalmou, a menina simplesmente desapareceu, deixando apenas um perfume leve de flores silvestres. A partir daquele momento, os jovens prometeu lembrar da história de Maria. Cada um deles estava tocado por sua busca inexplicável, e viram que essa dor não era apenas dela, mas de todos os que experimentaram amor e perda ao longo dos anos. Ao deixarem a Rua do Catete naquela noite, os jovens sentiram uma alma compartilhada, uma conexão que ultrapassava a vida e a morte. Nas semanas que se seguiram, à medida que contavam suas histórias a amigos e familiares, a lenda do fantasma da Rua do Catete ganhou vida novamente. Maria se transformou em um símbolo, um ícone de amor perdido e esperanças despedaçadas. A Rua do Catete se tornou um destino para os que queriam sentir essa conexão, se permitissem ouvir os sussurros da jovem à beira do desespero. E assim, as noites no Rio de Janeiro continuaram a revelar seus segredos, enquanto a lenda da menina do catete seguiu viva e pulsante nas memórias da cidade. Muitos caminham pela rua, em busca da menina de vestido branco, e enquanto as sombras se estendem ao longo das calçadas, uma coisa é certa: Maria, em sua busca eterna por amor, nunca estará sozinha. Ela é um lembrete duradouro de que todos, em um momento ou outro, carregamos um pedaço de tristeza em nosso coração, e que a vida, mesmo em sua fragilidade, é repleta de beleza. Se você tiver coragem e o coração aberto, talvez um dia tenha a sorte de cruzar o caminho da menina do cemitério da Rua do Catete e ouvir a história que ela tem a contar. As vozes do cemitério do Caju. Era uma noite enegrecida e pesada no Rio de Janeiro. O ar estava saturado com umidade enquanto uma neblina densa se instalava lentamente, envolvendo as ruas e iluminando com um brilho esmaecido as luzes da cidade. Aqueles que passavam pela Avenida Brasil, ainda movimentada, podiam sentir uma atmosfera estranha, quase palpável, como se os murmúrios da cidade se tornassem súbitos sussurros da história que havia sido enterrada sob as camadas de concreto e as vozes do dia a dia. No entanto, em um ponto específico onde a cidade parece se calar, seu eco dá lugar ao silêncio. O cemitério do Caju. Fundado no século XIX, o cemitério do Caju tem reputação histórica e arquitetônica. Suas sepulturas elaboradas e os mausoléus de mármore são um testemunho das vidas que ali repousam. Mas, além da beleza, o cemitério também é marcado por sombras que nunca se dissipam. O local tornou-se famoso por suas lendas, especialmente a das vozes do cemitério do Caju, que atraem tanto curiosos quanto aqueles que têm um interesse genuíno por fenômenos sobrenaturais. Nas longas noites de finados, entre os dias de visita às sepulturas e o ritual de homenagens, força de pessoas percorrendo suas memórias, é também nesse período que histórias mais assustadoras emergem, e a lenda das vozes se intensifica. De acordo com os relatos antigos, quando a escuridão se adensa e poucos se atrevem a atravessar os portões daquele lugar, é possível ouvir risos infantis, sussurros e até mesmo lamentações que ecoam entre os túmulos,
como se as almas que ali repousam estivessem despertando de um profundo e inconsciente sono. Muitas histórias cercam as vozes do cemitério do Caju, mas uma em particular captura a imaginação e o medo de quem ousa visitá-lo. Há alguns anos, um grupo de amigos inseparáveis, Clara, Miguel, Renata e Daniel, decidiu que iriam explorar o cemitério em busca de aventuras e, quem sabe, um encontro sobrenatural. O amor pela adrenalina e pela emoção havia superado o medo das lendas que ouviam desde a infância. À medida que se aproximavam do cemitério, o clima já se tornava diferente. O ar estava mais pesado e um frio intenso os envolvia, mesmo em uma noite quente de primavera. Ignorando as advertências de familiares e as histórias que flutuavam nas conversas locais, eles riam e compartilhavam piadas enquanto caminhavam em direção ao portão principal. Ali dentro, a lua mal iluminava os caminhos traçados entre as sepulturas, e o silêncio absoluto parecia sufocar os sons da cidade. Era como se eles estivessem mergulhando em um mundo completamente distinto, onde o tempo não corria e as memórias ecoavam. O grupo começou a seguir o caminho entre lápides e túmulos, tentando ignorar os arrepios que subiam pela espinha. Conforme a exploração prosseguia, Clara, sempre curiosa, começou a notar pequenos detalhes. Ela viu que algumas sepulturas estavam cobertas por flores frescas, mesmo que não fosse um dia de comemorações, e que o vento parecia sussurrar palavras que não podiam ser entendidas. "Olhem!" exclamou, chamando os amigos com a mão apontada. "Acho que tem alguém aqui." Mas Miguel, sempre cético, soltou uma risada, tentando apagar o clima de mistério. "Ah, Clara, isso é só sua imaginação. Tudo isso é bobagem de lendas urbanas", respondeu parcialmente convencido, mas também involuntariamente intimidado. Na medida em que a curiosidade os guiava, as vozes começaram a ressoar. Sussurros distantes que pareciam provenientes do interior do cemitério, arrastando-se suavemente como um canto ao vento. "Vocês ouviram isso?" perguntou Renata com a voz trêmula. O grupo parou, a bravura desaparecendo lentamente diante daquilo. O som se fortalecia. Uma mistura de risinhos e murmúrios envolvia o ar ao redor deles. Daniel, procurando manter a calma, sugeriu que fossem embora, mas já era tarde demais. Os murmúrios se tornaram risos ecoando pelo cemitério, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo, um coro de almas que se manifestava. "Isso não pode ser verdade", Miguel começou a dizer, mas suas palavras foram interrompidas por um grito. Renata havia visto algo. Uma sombra se movia rapidamente à sua frente. O susto era palpável, e o grupo, em um impulso, começou a correr, mas o cenário parecia estar mudando ao redor deles. Enquanto fugiam apressadamente, Clara, desavisada, tropeçou em uma lápide, caindo de joelhos. Nesse momento, um vento frio percorreu o local, arrepiando a pele e trazendo um cheiro de flores murchas. Ela ouviu uma voz, ontem, sussurrando suavemente ao seu lado. "Não tenham medo. Venham brincar." O medo se apossou de Clara, mas curiosidade e compaixão também a puxaram, fazendo-a hesitar. Ela se virou, e por um breve instante, vislumbrou uma figura esvoaçante, uma criança sorridente com um vestido branco, pesando a grandeza de suas vidas perdidas. Os amigos, sem perceber que Clara havia parado, continuaram correndo. Miguel gritou por ela, mas as vozes se tornaram mais intensas, quase ensurdecedoras. Atrás dela, a criança sorriu, revelando um traço de tristeza em seu olhar, como se estivesse esperando por companhia. Clara, tocada pela surpresa, se deixou levar pela figura. "Você está aqui sozinha?" perguntou a voz embargada pelo temor e pela gentileza ao mesmo tempo. "Noite após noite eu espero", respondeu a voz suave da menina, que se desvanecia, sua forma etérea girando em torno da lápide e sumindo como se estivesse brincando em um jogo eterno de esconde-esconde. As risadinhas explodiram,
ecoando pelo ar até que a voz sussurrou novamente: "Eles não vêm mais!" Nesse instante, Clara sentiu seu coração apertar. O grupo a havia abandonado, e o que parecia ser uma mera brincadeira tornara-se um contato inegável com uma alma perdida. Ao redor, aqueles risos e sussurros tornaram-se uma melodia agonizante, com ecos que agora apresentavam um lamento profundo. Clara, em pânico, tentou alcançar seus amigos, mas o cenário ao seu redor já não era bem familiar. As lápides se tornaram um labirinto, e as vozes misturavam-se em um coro, chorando e rindo ao mesmo tempo, palavras que ela não podia entender, mas que sentia claramente como um chamado. Finalmente, Miguel, Renata e Daniel, notando a ausência de Clara, voltaram atrás em busca dela. O medo tomava conta enquanto corriam, chamando seu nome e buscando uma resposta. O cemitério parecia gesticular em sombras, e cada passo se tornava mais pesado. Foi Daniel quem ouviu primeiro o eco do riso infantil, um som que quase parecia vir diretamente do fundo de seus corações. Ele estremeceu, sentindo a presença de algo além do que os sentidos podiam tocar. "Clara, onde você está?" gritou Miguel, tentando manter a voz firme. Renata, ao seu lado, olhou para o túmulo mais próximo, onde flores frescas pareciam pedir atenção. Era ali que a presença de Clara poderia estar. Assim que chegaram à lápide onde as flores estavam dispostas, um vento forte soprou, e as vozes se tornaram mais intensas, apontando em uma direção. "Bora brincar!" soou novamente, em um eco que atravessou a escuridão, mas parecia uma infinita dança entre risos e lamentos. Clara, sentindo que seus amigos estavam por perto, teve coragem. "Estou aqui!" gritou, quase como um grito pedido de ajuda, mas também de um desejo profundo de se unir àqueles que deixaram suas marcas. O chamado ecoou e por um breve momento, a risada da menina ecoou junto com o som distante de seus amigos. Assim que os laços se reataram, um sentimento de alívio tomou conta do grupo, e as vozes infantis começaram a se dissipar. Quando Miguel, Renata e Daniel alcançaram Clara, seus olhos estavam arregalados de pavor. Clara, por outro lado, estava aturdida, mas também confusa, como se estivesse em um sonho, conectada a algo que ela nunca havia sentido antes. Ela estava aqui. "Eu a vi!" gritou, mas antes que pudesse explicar, as vozes começaram a ecoar, ainda mais forte, como um lamento coletivo que tomava os ouvidos e o coração de todos. Com o medo alimentando suas ações, o grupo decidiu que era hora de sair, mas o caminho de volta já não era o mesmo. O labirinto de lápides parecia não ter fim, e toda e qualquer lógica se desvanecia enquanto as vozes das almas clamavam por atenção. Clara, sem mais forças, fechou os olhos e sentiu um peso nos ombros. Como um último suspiro, as vozes clamaram: "Voltem, voltem sempre", um eco que se estendia como uma sombra, convidando-os a revisitar suas histórias perdidas. Aquela voz soou não como um pedido, mas como um lembrete, e repentinamente, eles foram pegos pela visão de outras almas que também pareciam vagar, despertando dentro deles um sentimento de compaixão. Finalmente, após alguns minutos, o grupo encontrou um caminho para o portão principal, e, quando conseguiram atravessar, o ar se tornou mais leve. A pressão em seus peitos se dissolveu e, ao olhar para trás, vislumbraram as sombras se dissipando sob a luz da lua. A atmosfera agora era completamente diferente, e o cemitério parecia entregar sua tristeza a quem estava disposto a ouvir. Ao caminharem em direção à saída, o grupo se reuniu em torno de Clara, suas mãos entrelaçando-se como um símbolo de proteção mútua e coragem. Eles saíram com a sensação de que não eram mais os mesmos. Algo havia mudado dentro deles. As vozes que ecoavam não eram apenas lamentos de almas perdidas, mas um chamado para que nunca esquecessem as lições da vida. E assim, a lenda das vozes do cemitério do Caju continuou a se entrelaçar com as experiências de todos que ali passavam.
Clara e seus amigos aprenderam que as vozes não eram um sinal de terror, mas sim uma conexão do além que abraçava a fragilidade da vida e a importância de recordar. Aquela noite os uniu de uma maneira cósmica, envolvendo suas almas em um manto de amor e dor. Um lembrete de que mesmo em momentos de solidão, nunca estamos realmente sozinhos, e que a memória dos que partiram é uma luz que ilumina nossos próprios caminhos. Portanto, se um dia você passar pela Rua do Caju, especialmente em uma noite de finados, leve consigo a lembrança de que as almas falecidas não são apenas sussurros nas brisas ou ecos de tristeza. Elas também são um convite à reflexão sobre a vida, o amor, os laços que cultivamos e a importância de valorizar cada momento. E, se você escutar risos suaves e sussurros nos ventos, lembre-se de que, talvez, você tenha despertado uma história que ainda busca ser contada. O Poltergeist de Mackenzie. Mistérios do cemitério de Greyfriars. Caminhando pelas ruas de Edimburgo, a cidade onde o antigo encontra o moderno, os turistas e moradores são frequentemente cativados pela riqueza histórica e os encantos arquitetônicos que fazem do lugar um verdadeiro cartão postal da Escócia. No entanto, sob essa bela cidade de colinas e edificações de pedra, há um canto obscuro e intrigante que atrai aqueles que buscam um vislumbre do sobrenatural, o cemitério de Greyfriars. Fundado no século XVI, o cemitério de Greyfriars é um dos lugares mais antigos e enigmáticos da Escócia, repleto de sepulturas e mausoléus que datam de eras passadas. Abrigando as memórias de diversas figuras históricas, suas ruas sombrias são lar de histórias de amor, perda e desespero eternamente gravadas nas lápides, que se erguem em mármores silenciosos sob a brisa fria. Mas entre essas lápides e mosaicos de história, uma figura se destaca acima das demais. George Mackenzie, um advogado e juiz do século XVII, cujas ações rigorosas contra os Covenanters, um grupo que defendia a liberdade religiosa, lhe conferiram um legado sombrio. Conhecido como Bloody Mackenzie, por seus juízos severos e duras consequências aos que se opunham à monarquia, sua vida e morte estão envoltas em controvérsia, e não é surpreendente que sua sepultura tenha se tornado o centro de uma das lendas mais notórias de Edimburgo. Em 1691, após a conclusão da Guerra Civil Escocesa, Mackenzie viu a sua reputação se solidificar, refletindo um homem que estava disposto a sacrificar suas convicções por lealdade ao governo. Ele viveu em uma época tumultuada, onde a linha entre o certo e o errado era frequentemente desenhada pela espada da autoridade. Ao falecer, sua figura permaneceu um símbolo de repressão. No entanto, seu corpo foi sepultado em um mausoléu colossal, respaldado por um impressionante monumento de granito que resistiu ao passar do tempo. Sem saber, o que parecia ser um lugar de descanso pacífico se tornaria um repositório de histórias de terror. A lenda do Poltergeist de Mackenzie emergiu das sombras do cemitério quando visitantes começaram a relatar fenômenos inexplicáveis ao redor de seu túmulo. Historicamente, poltergeists são associados a fenômenos sobrenaturais, geralmente caracterizados por atividades anárquicas e ruídos inexplicáveis. As primeiras histórias surgiram entre as décadas de 1990 e 2000, quando grupos de caçadores de fantasmas e curiosos começaram a explorar o cemitério e documentar suas experiências. O que começou como um simples passeio logo se transformou em relatos aterrorizantes. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 1998, quando uma equipe de investigadores paranormais entrou em Greyfriars, equipada com câmeras e gravadores. O que eles esperavam encontrar era típico de uma investigação comum, mas logo descobriram que a presença de Mackenzie parecia mais aterrorizante do que imaginavam. Durante a investigação, um dos membros da equipe, ao se aproximar do túmulo, começou a sentir uma pressão intensa no peito.
enquanto uma força invisível o empurrou contra uma lápide próxima. O grupo ficou em choque, sem compreender o que havia ocorrido. Para piorar a situação, outros membros começaram a relatar uma sensação de frio intenso e a percepção de figuras sombrias se movendo entre as sombras. O investigador, que havia sido empurrado mais tarde, desmaiou em um ataque aparente que levou os outros a acreditar que as histórias sobre Mackenzie estavam longe de serem meras lendas. Após esse incidente, os relatos apenas se intensificaram. Visitantes e turistas que passeavam pelo cemitério começaram a relatar sensações incomuns, sussurros sem explicação, risos distantes e, em algumas ocasiões, toques invisíveis que pareciam tentar se comunicar. O fenômeno se tornou tão popular que guias de turismo começaram a incluir a história do poltergeist em suas narrativas, atraindo ainda mais curiosos ao cemitério. Um caso de destaque que reverberou pelas redes sociais envolveu um grupo de estudantes em uma visita noturna ao cemitério. Animados com histórias de horrores, eles decidiram fazer uma sessão espírita em frente ao túmulo de Mackenzie. Ao coletivo de jovens se reunir ao redor da lápide, começou uma série de eventos estranhos. Primeiro, um dos estudantes começou a sentir um peso em sua garganta, como se algo estivesse tentando prendê-lo. Em seguida, foi acompanhado por gritos e risadas que pareciam vir de longe, mas que se aproximavam rapidamente. Um vídeo gravado pelos jovens revelou a intensidade da situação. As imagens mostravam uma figura esmaecida flutuando ao redor de outro estudante que caiu ao chão em estado de choque, resultado de um toque invisível que o fez perder o equilíbrio. Os gritos ecoaram pelo cemitério, enquanto outros visitantes correram em direção à cena, intrigados e alarmados pelo que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, encontrou apenas os jovens em estado de pânico, sem resposta para o que tinha acontecido e já ensaiando um relato sobrenatural sobre o inesperado encontro com Mackenzie. Embora o nome de Mackenzie seja frequentemente associado ao horror, há quem afirme ter experimentado uma conexão mais profunda durante suas visitas. Algumas pessoas relatam que, em situações difíceis ou momentos de angústia, sentiram a presença de algo reconfortante, quase como se a figura de Mackenzie oferecesse um toque de proteção em sua essência tumultuada. Seja através de energias densas ou atração inexplicável, o cemitério se tornou um lugar que não pode ser facilmente categorizado, misturando o sagrado e o profano. A história de George Mackenzie e seu poltergeist continua a envolver aqueles que se aventuram em Greyfriars. Cada visitante que entra no cemitério traz uma nova história e, com ela, uma nova energia. As lendas se entrelaçam com a vida cotidiana, e a figura de Mackenzie se tornou um farol de fascinante escuridão. Após cada visita, não é incomum que os relatos das experiências dos visitantes sejam compartilhados nas redes sociais, nas conversas, nas tavernas e até em vídeos virais. Essa curiosidade imortalizou o cemitério como um destino de turismo paranormal, alimentando uma das narrativas mais cativantes da Escócia. Ao longo do tempo, a imagem de um advogado severo que buscava justiça se transformou em uma entidade rica em simbolismo e misticismo. Se você ficou impressionado com essa narrativa e deseja saber mais sobre lendas urbanas e histórias de terror envolventes, não hesite em se inscrever no nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos para que possam se aprofundar também no sobrenatural. E, claro, deixe nos comentários qual lenda urbana você gostaria de explorar a seguir. A curiosidade nos une, e cada história tem o poder de nos transportar a mundos que vão além da realidade.